Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender como utilizar os comandos de definição de dados para a criação de tabelas e bases de dados. Como exemplo, nós temos essa tabela, essa entidade, no caso do modelo entidade relacionamento, uma entidade chamada professor que tem alguns atributos, como o ID do professor, o nome, titulação. E esse professor ele orienta N alunos, ou seja, um professor orienta vários alunos. Aluno é uma entidade que tem também um ID do aluno, um nome e um curso. O modelo entidade relacionamento ele é representado pelas entidades, pelos relacionamentos e pelos seus atributos. Esse modelo, quando a gente transfere ele para o modelo relacional é um modelo baseado em tabelas. Então, cada entidade vai se transformar em uma tabela. E cada atributo dessa entidade vai se transformar nos campos dessas tabelas. Tudo bem? Então, eu vou fazer o comando de criação de professor e o comando de criação da tabela aluno. Então, vamos abrir o RaidSQL. No RaidSQL, o primeiro passo que a gente vai fazer é o comando create. Create é utilizado para criar. Então, eu posso criar database, eu posso criar tabelas, eu posso criar visões. Nesse caso, eu vou criar uma tabela chamada Escola Técnica. Então, vou selecionar esse comando, clicar com o botão direito e vou mandar executar a seleção. Feito isso, eu vou dar uma atualizada aqui no Rage e a nossa tabela Escola Técnica ela já está criada. Nossa tabela não, nossa base de dados Escola Técnica. Então agora eu posso definir quais são as tabelas que vão compor a Escola Técnica. Para criar tabelas, nós utilizamos também o comando create, só que agora table, criar tabela. Se eu precisasse remover uma tabela, nós usamos o comando drop table. Drop table significa remover tabela. Se eu quisesse remover a base de dados inteira, drop database, o nome da base de dados que você quer remover. Então, se eu fizer isso aqui, eu estaria removendo toda a base de dados. Significa dizer que eu removo todas as tabelas dessa base de dados e também os dados que estão gravados dentro dela. Então, vamos partir para a criação da tabela professor. Create table. Em seguida, nós colocamos o nome da tabela que você quer definir. Nesse caso, professor. Preciso abrir e fechar os parênteses. Os parênteses indicam o início e o final desse bloco de instrução. Então, aqui dentro, entre o parênteses que abre e o parênteses que fecha, nós colocamos os campos que compõem essa tabela. Vou começar pelo ID. Aqui no SQL, primeiramente nós colocamos o nome do campo e o seu tipo de dado. Então, vou criar aqui ID professor. Vou colocar um tipo de dado dele para inteiro. Como ele vai ser a chave primária da tabela, ou seja, o seu atributo identificador, então no modelo entidade relacionamento, nós temos um atributo único que identifica uma entidade, que é o atributo identificador. No SQL, no modelo relacional, esse atributo identificador ele é chamado de chave primária. Então nós adicionamos aqui um comando chamado primary key. Caso você queira que esse ID seja gerado automaticamente pelo SQL, no MySQL nós podemos colocar ainda a opção Auto-Increment. Auto-Increment significa dizer que cada entrada de dados de um professor, esse valor do ID vai ser incrementado. Então, o primeiro professor vai ser o ID 1, o segundo professor vai ter o ID 2, o terceiro professor vai ter o ID 3 e assim sucessivamente. Então, ID professor. Vírgula, marcando o final de uma coluna. Então, vou colocar mais uma outra coluna. Então, é sempre o nome e o tipo de dado. Nome. Como o nome vai receber dados caracteres, eu posso utilizar o tipo de dado chamado varchar. E entre parênteses, indicar a quantidade de caracteres que essa coluna pode receber. Então, nome recebe dados varchar de tamanho 100. Então, eu posso colocar até 100 caracteres, seja letras, símbolos, números para esse valor. Caso o campo seja de preenchimento obrigatório, nós podemos ainda colocar o not null. Not null significa não vazio, ou seja, eu não posso deixar valores em branco para o nome. Vou colocar aqui mais uma outra coluna. Vou chamar aqui formação acadêmica. Vou colocar também como um varchar. Nesse caso, vou colocar 100. Vou colocar mais um outro valor, uma data de nascimento. Então, sempre
o nome da coluna, o tipo de dado. Para datas, existe o campo chamado datetime. Tá? Datetime ele é utilizado para que nós possamos colocar valores para data e tempo em uma coluna. Tá? E vou colocar ainda aqui salário float. Float significa que eu posso colocar valores numéricos com casa decimal. Temos ainda o tipo de dado int, né, para inteiros. Nesse caso aqui vou colocar float. Então, comando de criação de tabela é create table, o nome da tabela que você quer definir. Abro e fecho parênteses, marcando o início e o final desse bloco de instrução. Então aqui dentro vai ficar todas as colunas que compõem a tabela professor. Vou selecionar, vou executar a seleção. Se eu atualizar o RAID, eu vou observar aqui ó, a tabela professor. Vamos agora criar a tabela aluno. Então create novamente, table, aluno. Toda tabela tem sua chave primária, então vou adicionar aqui ID aluno. Vou colocar, aliás, vamos renomear para matrícula. Vai ser um varchar de 20. Primary key. Porque como ele é atributo identificador, no SQL todo atributo de identificador passa a chamar primary key. Não necessariamente o primary key precisa ser autoincremento. Ela pode ser um varchar com um valor atribuído. Vou colocar o nome desse aluno, varchar de 100. E vou colocar agora a relação que existe entre professor e aluno. Todo aluno tem um professor como orientador. Então, essa chave primária que existe em professor, o ID do professor, vai parar aqui em aluno. Então, vou colocar ó, ID professor, ele é um inteiro. Só que eu não posso simplesmente deixar desse jeito, somente o ID. Eu tenho que dizer com qual coluna e de qual tabela esse campo faz relacionamento. Então, nós colocamos references. Reference é um comando para fazer referência, ou seja, o ID do professor que está em aluno é referente à tabela professor, à coluna ID professor. Dessa forma, eu só consigo cadastrar um aluno se antes existia um professor relacionado com ele. Tá? Mais uma outra coluna, vamos colocar aqui a série inteiro, a data de nascimento, é um datetime. Tá? A última coluna de uma tabela nós não colocamos vírgula no final, tá? A última coluna. Então, nós vimos o comando create table, que cria tabela, create database, que cria base de dados. Para as tabelas, nós colocamos sempre o nome da coluna seguido do tipo de dado que aquela coluna pertence. Nós podemos colocar alguns valores, algumas restrições, como por exemplo not null, que limita aquela coluna para que não possa ser colocado valores em brancos. Os tipos de dados nós temos inteiros e floats para valores numéricos, o varchar, que é utilizado para caracteres, o datetime para datas. Nós temos um outro tipo aqui de dado que é o tipo text. Tá? O tipo text seria para textos mais longos. Tá? Então, se você precisasse, por exemplo, digitar um capítulo de um livro, então a gente não fazia isso com varchar, nós podemos fazer isso com o teste. Vou executar a tabela aluno. Tabela criada. Se a gente atualizar a escola técnica, eu tenho aqui aluno e professor. Caso fosse necessário apagar uma dessas tabelas, então eu vou apagar, por exemplo, aluno, ó, drop, que é o comando de remover, table, aluno. Então vou selecionar esse bloco direito, executar a seleção. Nós vamos atualizar o MySQL. E agora, dentro de escola técnica, eu não tenho mais a tabela aluno, só tenho a tabela professor. Então, nos vídeos de hoje, nós vimos como aprender a criar tabelas e criar databases utilizando comandos de definição de dados do SQL. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.